Aí Olha está o ele Monark. aí, Olha você viu aí. Surpreendemos, hein, Emilhão? Diretamente dos seus estúdios, que agora ele está com outro canal, que é o... Não é o YouTube. No Rumble. Rumble. É isso, Monark? Exatamente. Obrigado aí por me receber. Muito bem, bonito aí, hein? Essa cortina vermelha. Me lembra da Eni em Bauru. Os velhos se lembram da Eni. Sim. Uma Muito casa bem. elegante. Então, qual Me é... lembra do qual Cine é... Saci, mas tudo bem. O Cine Saci? Você ali do na tempo- Anhangabaú. Sim, o Cine Saci é um clássico. Ah, eu aprendi muita coisa ali. Meu querido Monark, então quer dizer, essa manchete é uma sacanagem em cima... Por isso que ele publicou o Twitter. Então explica pra gente, Isso, Monark. Monark, o que tá essa rolando? história aí que é uma bela confusão. Ah, sim. Bom, o que eu falei, eu fiz uma entrevista com o Rica Perrone no Cara Tapa, o programa dele, e nisso ele perguntou se eu tinha me arrependido de pedir desculpa, né? E eu falei que eu me arrependi porque eu ter pedido desculpa, por mais que eu, até na entrevista, falei que do jeito que eu expressei a ideia foi um jeito bem ruim, eu não devia ter expressado daquela forma, se eu tinha um trabalho como comunicador de expressar uma ideia que eu acredito, que é a liberdade de expressão, assim como a primeira emenda dos Estados Unidos, eu fiz um péssimo trabalho na forma com que eu me expressei ali, né? Isso eu deixei claro durante a entrevista, né? Mas eu falei que me arrependi de pedir desculpa porque, infelizmente, você pedir desculpa para uma turba de pessoas que querem o seu sangue e querem que você morra, ele tem um efeito contrário do que a gente imagina que deveria ter, né? Quando você fala assim, pô, beleza, vacilei, foi mal, você pensa que a pessoa vai entender e falar, o cara vacilou, tudo bem, ele falou de um jeito burro, mas ok, não era isso que ele queria falar, essa não era a intenção dele, entendeu? Mas eu me arrependi porque mesmo depois de eu ter pedido desculpa, e pelo fato de eu ter pedido desculpa, parece que só aumentou a sede de sangue das pessoas de me cancelarem, né? E de tentarem destruir minha vida. Por isso que eu me arrependo. Eu acho que eu deveria ter explicado o meu ponto de uma forma a me fazer entender melhor, né? Do que ter feito aquele pedido de desculpa que, na verdade, só fez com que as pessoas quisessem me matar ainda mais, entendeu? Mas hoje em dia isso? Hoje em dia, porque isso já foi explicado, não foi? Ah, foi, mas a mídia, ela continua vira e mexe, soltando notícias como se me imputando um crime de apologia que não foi o que eu fiz, entendeu? Eu estava defendendo a liberdade de expressão segundo a primeira emenda dos Estados Unidos, que significa que você dá voz até mesmo a crápulas de gente imbecil e que são as pessoas que são os nazistas. Lá nos Estados Unidos existe o partido, eu não acho isso legal no sentido que eu não gosto desses merda, são todos os merda, todos os idiotas, mas pelo fato da liberdade de expressão lá ser defendida a afinco, entendeu? Até mesmo esses crápulas idiotas, eles têm o direito de se expressar, entendeu? E não que eu acho positivo esse tipo de expressão, eu acho totalmente odiondo e reprovável, entendeu? Eu acho. Eu entendi. Você queria que aqui a gente tivesse a liberdade ampla de expressão, como é nos Estados Unidos, que lá você tem muito mais liberdade, a Constituição garante a você muito mais liberdade de se expressar do que a nossa Constituição. Nossa Constituição aqui tem aquele artigo 5º, que é um artigo meio complicado, que você pode entender de qualquer jeito. Aliás, a nossa Constituição subjetiva. É o Imagine do John Lennon muito bagunçado. Então, tanto é que a gente vê aí entra, sai, o cara muda, um ministro escolhe de um jeito, o outro interpreta de outra maneira. É uma bagunça a nossa Constituição. Mas é o cardápio que temos, Monark. E agora? Ah, com certeza. Eu acho que a gente pode ter leis que a gente não concorda e a gente também deve ter o direito de imaginar um futuro onde as leis são diferentes, né? E tentar propor esse futuro para a sociedade. Pensar, tipo, eu acho positivo a liberdade de expressão igual lá nos Estados Unidos, não porque esses crápulas eles têm o direito de falar, entendeu? E sim porque se a liberdade de expressão é protegida a este nível, todo mundo em volta que tem opiniões legítimas fica muito mais protegido também. Aqui no Brasil, talvez por causa da nossa Constituição, a liberdade de... Espera um pouquinho.
Ligaram pra ele lá. Quase. Cuidado. O Igor tá ligando pra ele voltar ligando. Agora nós temos lá os algoritmos. Pode ser também. Sensores. Pode ser que alguém... Temos algoritmos aí. Deu só uma nos acompanhando. Voltou, pincelada. Dedê? Tomou um balaço Deu uma... Apareceu um símbolo ali. Quando que você eu não tá vi. na transmissão... Antes que ele volte, até gostaria de falar, eu também cancelaria o Monark, mas pelo cabelo. Ele poderia ter dado pelo menos um tapa ali pra falar com a gente, né? Tá desarrumado? Tá, porra, meu. Ele tá muito desarrumado? Brincadeira, o cara acordou e tá falando com a gente. Muito bem. Tá de volta. Tamo de volta. Tá de volta? Pode concluir, o Monark. Corta pro Monark aí, o Delari perdido. Chamou pra produção. O Delari não consegue colocar Vai ser difícil. cancelado, vai ser Volta. Desculpa, hein? Imagina, pode falar. Então, a nossa Constituição não defende a liberdade de expressão do jeito que eu acho que deveria defender, e isso abre brechas para que os cidadãos sejam calados rotineiramente. O que está acontecendo no STF de perseguição política de pessoas que eles não concordam, teve 2 caras que foram presos durante mandato de prisão durante 16 dias, eu acho, porque eles fizeram um protesto na frente da casa do ministro, entendeu? O Daniel Silveira, mandaram prender 8 anos. Então, por isso que eu defendo a liberdade de expressão, não por causa dos crápulas, mas sim por causa da defesa de todo mundo em volta, de todo mundo que não é crápula, entendeu? Quando você dá uma brecha por Estado calar a pessoa por causa da sua opinião, essa brecha ela vai ser usada para perseguir os inimigos políticos do Estado. Ô, Monark, mas isso, no seu caso, né, ao meu ver, você pode até me corrigir se eu estiver errado, o que acontece com você é um negócio mais midiático, né? São mais os jornalistas e portais que sempre vão ali atrás de você em qualquer declaração que você faz. O que você atribui essa perseguição sua desses portais como Veja, todos que... Sempre quando você você fala alguma coisa nesse assunto, sempre reverbera bem de forma negativa, sempre tentando diminuir você. Eu acho que eu incomodo, justamente porque o que eu defendo é que as pessoas tenham a liberdade de se expressar, entendeu? E eu acho que a mídia usa da sua força para tentar calar as pessoas através de uma narrativa de que liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Você tem certas coisas que não podem ser ditas, e aí ela se põe no poder de juiz para julgar quem pode ter voz ou não. E quando chega alguém que fala algo que eles não concordam, eles tentam calar ao máximo, tentando imputar crime a ele, entendeu? E o que eles falam de mim não é só falar mal, os caras ficam rotineiramente me imputando crime de apologia, coisa que eu nunca fiz. Então, eu acho que eu incomodo justamente porque eu tento pelo menos impedir que essa narrativa de dominação de narrativa deles continue acontecendo.